Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, seu podcast semanal de terça-feira, que a gente te informa de tudo a respeito do futebol paulista. E já vamos passar já o resumo. A gente vai falar do clássico entre Palmeiras e Santos, como foi o jogo e tudo. O São Paulo mais líder do que nunca e o Corinthians que jogou no meio de semana. Então vamos lá, vou apresentar aqui a dupla dinâmica, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas! Como é que vão? Tudo bom com vocês? Mais uma semaninha de Libertadores, Brasileirão. Corinthians novamente nos decepcionou com um jogo mais chato do que falar do meu irmão, que tá na fila do banco. E também sem contar do jogo emocionante do Palmeiras e do Santos, que fizeram um jogaço de 2-2, que teve de tudo. Teve chuva, teve VAR, teve Marinho irritado, teve Baby Shark, teve um monte de coisa, teve até cartão vermelho. E também sem contar do líder, do segue o líder. E também, mas o programa já tá passando e temos mais um gol do Luciano para se tratar. Então é isso, vamos começar logo o programa aqui. Fala aí, Vitão, tá vendo o fantasma aí atrás? Fala pessoal, tudo bem? Fazer aqui no Luiz. Meus queridos telespectadores, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Então, Vinícius, eu acabei de ver um fantasma, domingão à noite, fantasma, vento. E aí, opa, até caiu aqui o fone. A coisa tá braba aqui. A gente sabe como Muitos é que assuntos pra ter. é. O fantasma que Né? derrubou. Pode crer. Corinthians, tá feio. Empatou com Fortaleza, time do Ceni, Chamusca, clássico bom de se ver, 2-2, bem jogado. E o São Paulo, será que o dinizismo começou e vai ficar até o final? Pode seguir. Então, antes de começar realmente o podcast, eu vou pedir já para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa seu like, comente se você estiver nos vendo pelo YouTube e se você estiver nos ouvindo por outras plataformas, por favor nos siga, compartilhe com seus amigos e familiares, dê sugestões pra gente. A gente vai estar com as nossas descrições, na descrição vai estar nossas redes sociais. Lá você pode entrar em contato com a gente de forma mais fácil e ver todas as besteiras que a gente coloca também. Então vamos começar falando do clássico. Eu tento achar o lugar para o jogador render mais no jogo. Eu tentei com o Soteldo pela esquerda, com o Marinho por dentro, o Marinho pela direita, o Lucas pela direita, pela esquerda, de segundo atacante, o Caio Jorge de centroavante, o Caio Jorge de meia e acabou de segundo volante. Então a gente tenta encaixar o time para que ele possa ser ofensivo o máximo dentro de uma organização. Acabamos com o Pituca na lateral, correndo até risco de perder o jogo, porque a gente queria ganhar, né? Não abrimos mão da vitória, corre-se um risco calculado e não foi possível, mas a gente mexeu as peças como a gente podia, né? E eles foram de uma maneira geral bem. Uma pena não ter ganho. É bom não se perder. Continuamos numa série boa. Foi mais um jogo, mais uma luta. Foi um clássico. Sabíamos que ia ser difícil. Sabíamos que tínhamos que andar nos limites. Mas vamos fortalecidos. Vamos descansar agora, recuperar, trabalhar bem. Segunda-feira já há mais uma viagem. E terça-feira queremos ter um resultado muito positivo no Paraguai. Já passadas as entrevistas dos dois treinadores, na verdade a gente vai ver com a produção como é que vai ficar para juntar tudo isso. Mas já passou, então vamos lá. A gente grava um pouco aqui antes, a produção se arrumou aí. Já passou umas coisas erradas pra gente antes, essa produção tá complicada. Então, vamos começar falando do jogo do clássico aqui. Vini, como é que foi o clássico? Fala aí do campo, como é que foi o jogo? O jogo foi muito agitado, um 2-2 aí, vou te falar, hein, jogão. E que jogo, meu amigo! Para um 2-2 de um Santos e Palmeiras, foi um clássico bom de se ver. Bom, sábado à tarde, 5
5 da tarde, na Vila, tá rolando um Santos e Palmeiras. Aí você já viu. Ambos os times já tinham desfoque pro Covid, um perdeu o técnico em cima da hora do clássico, que é o Abel Ferreira. Então o Palmeiras estava até desfocado até no banco, só para você ver qual é a situação real do Palmeiras, que está se envolvendo com os casos de Covid. Também sem contar, claro, do Santos, que está usando a sua base caseira, a turma do Baby Shark, para recompor determinadas peças, já que o clube tem possibilidade de contratar alguns atletas, né? Então, o jogo foi da hora. Primeiro tempo foi aquilo. Foi um primeiro tempo movimentado, com umas chances lá e cá. Até que no finalzinho do primeiro tempo, o Santos abriu o placar com Diego Pituca. O Pituca de cigarro abriu o placar pro time da Vila. Lene, que isso? Moleque é jovem. O Pituca de cigarro. Você é jovem demais pra fumar. Que é isso? Meu Deus, tem que mudar logo esse nome para Diego Pitucross. Homenageou o Maradona, porque fica Diego Maradona, inclusive. Pode ser assim. Aí terminou o primeiro tempo, 1-0 pro Santos. Segundo tempo, Palmeiras até que voltou melhor. Porém, teve uma ajudinha do VAR. E também sem contar que o segundo tempo demorou para começar por causa dos refletores da Vila Belmiro, que demoraram para se ligar, né? Demoraram para se reacender. Pagaram a conta de luz. O pessoal da CPFL tá cortando a luz do time da Vila, hein? Aí você vê, o Santos tá com tantas dívidas que tá até esquecendo da luz, gente. Olha isso. Começou o segundo tempo, Santos com a vantagem. Aí o VAR, pênalti pro Palmeiras, sendo que o Lucas Veríssimo tocou com a mão na bola, bem desprevenido. Ele achou que ele tava jogando futevôlei na pracinha. E o Rafael Veiga foi lá e empatou 1-1. Um tempinho depois, o senhor Bigodes, um tal chamado William, cara mais velho do que a minha tia-avó, virou o jogo 2-1, Palmeiras ganhando na Vila. Mas a situação era o seguinte: como é um clássico de duas equipes que estão lutando para ficar entre os 5 primeiros, então o Santos teria que partir pro ataque. Sem contar também que o Santos ainda não ganhou o clássico em 2020. Até porque nem vai dar, né? Porque já estamos em dezembro, 2020 já tá acabando e o Santos só vai ganhar clássico em 2021. Então, vai ser irreversível essa vantagem. Tanto é que, para não piorar pro lado santista, Soteldo fez a jogada, Marinho tentou o voleio e a bola lá sobrou pra quem? Quem? Sobrou a bola pra quem? Quem? A bola sobrou pra quem? Pra quem? A bola sobrou pro Marinho! A bola sobrou pro Marinho empatar o jogo em 2-2. Nossa, tô até surpreso. Sobrou a bola pro Marinho. Oh. Marinho, um dos artilheiros do campeonato, já que Thiago Galhardo tá um tempão na seca. Tá sem fazer gols desde a época dos reptilianos. Aí o Palmeiras teve um jogador expulso. Zé Rafael quase quebrou a perna do Felipe Jonathan e recebeu o vermelho direto. E também sem contar que o Palmeiras ficou reclamando de um lance do Mike com o Soteldo. E que alguns jogadores ficaram ironizando, falando que Soteldo quase quebrou a perna do Mike. Segue o jogo, segue. Rafael Veiga e Lucas Lima postaram no Instagram isso. E o clássico terminou, meia-noite inclusive, né? Foi um jogo extremamente disputado. 2-2, um pontinho para cada lado. E agora o foco dos dois times é a Libertadores. Então, feito muito bem esse resumo do jogo para os dois lados, eu quero perguntar para o Vitor, foi bom para quem esse resultado? Agora, o Vini está todo dentro do campo, fora do campo, para a tabela, ânimo das equipes. Esse placar foi bom para quem? Teve alguém que se saiu com mais pontos positivos do que negativos, apesar do empate? Foi o Palmeiras. Apesar de que o Vinícius comentou do surto de Covid no elenco, apesar também do técnico, não foi pro jogo por causa também, estava isolado, em isolamento, e também por ser um clássico fora de casa. Pelo contexto, tudo foi bom pro Palmeiras, que o Palmeiras também teve um jogador a menos. Mas se for ver de pretensões pro campeonato, o vencedor estaria numa boa colocação, uma boa situação.
Mas, diante das circunstâncias, foi bom empate para o Palmeiras. Para o Santos não foi, decorrente a isso tudo que o Vinícius falou, de estar jogando em casa, de não ter ganho o clássico ainda esse ano. Foi um placar justo, 2-2. Foi um grande jogo. Então, Vitor, você continua comigo. E agora a gente vai falar do resumo do Palmeiras. O Palmeiras não só jogou esse clássico, também passou na Libertadores da América. Não passou, né? Goleou, deu aula, passou, massacrou e agora enfrenta o Libertad. Fala um pouquinho de como foi o jogo dessa goleada aí do Palmeiras. O que pode tirar, se de repente o próximo adversário agora vai ser mais digno. Teve muitas deficiências, deu fim, mas comenta um pouquinho do que dessa vez o Palmeiras na Libertadores. Ele fez a lição de casa. É aquilo que eu sempre digo. O Palmeiras ele fez um baita placar na ida. E o jogo de volta era, digamos, treino. E o Gabriel Veron jogou bem pra caramba. Ele fez um golaço. E era uma chance, se eu não me engano, ele escalou um time alternativo. Justamente visando o clássico contra o Santos. E agora o Palmeiras vai enfrentar o Libertad. O Libertad do Paraguai também, se eu não me engano. Mas não é aquele adversário que dá aquele temor no adversário. Se for ver assim, o Olímpia é mais forte que o Libertad, Paraguai. Aquilo que a gente sempre conversou. O Palmeiras ele pegou uma chave teoricamente fácil. Passou pelo Delfim, vai pegar o Libertad. E eu acho que na semifinal, caso ele consiga passar pelo Libertad, ele deve pegar o River Plate. Mas esses vão ver as combinações de resultados. Então o Palmeiras tem que ir jogando na medida do possível, garantindo os 3 pontos, passando nos mata-matas. Vamos ver se ele vai ser candidato a título da Libertadores, como eu já ouvi por aí nas notícias, na Globo.com, que o Palmeiras é um forte candidato, já que o Flamengo saiu. Vamos ver se o surto de Covid ou o fôlego dos jogadores vai oscilar ou não. E agora, já falando dos próximos jogos, principalmente dessa semana, o Palmeiras enfrenta o primeiro jogo contra o Libertad e depois contra o Bahia. Eu não vou chamar o Vini porque depois ele vai comentar o do Santos. Então o Vitor ele só vai fazer isso, depois ele fala melhor do São Paulo. Aí depois eu chamo o Vitor só pro São Paulo. O que você espera desse jogo para a Libertadores e depois contra o Bahia em casa? Sendo que o primeiro jogo do Palmeiras é fora de casa. O que dá para esperar? Aos placares? Não, os placares do... expectativa que depois você pode ver dos placares. Depois a gente fala. Em relação do Palmeiras na Libertadores, a sorte do Palmeiras ter feito uma boa fase de grupos é que deu a ele o direito de decidir todos os jogos em casa. Então, basicamente, independente do resultado que ele estiver fora de casa, vai ser decidido na casa do Palmeiras. Então, se ele ganhar fora de casa, ele vai ficar mais tranquilo no jogo de volta, teoricamente. Se ele empatar, o jogo vai ser em casa. Opa. Agora, se ele perder o jogo de ida, aí vai ter que jogar a vida no jogo de volta. Teoricamente vai ser um jogo difícil. Assim. Não posso afirmar aqui que vai ser moleza, vai ser molezinha. O Palmeiras vai atropelar. Temos que ter cautela, pés no chão. O Palmeiras ele vai enfrentar um adversário que passou pelo Jorge Wilstermann, altitude, e Libertadores não se brinca. São jogos de 180 minutos. Obrigado, Vinícius. E o jogo do Palmeiras é contra quem? Do brasileiro? Bahia. 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 Bahia não vem bem. O jogo é no Allianz? Vai dar Palmeiras. O Bahia não vem muito bem nessas últimas rodadas aí, tá despencando. Só teve aquela vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro, ainda no primeiro turno. A gente pensou que de lá o Bahia fosse embalar, mas não tá mostrando isso. E o Palmeiras vem numa crescente. Ele sim pode embalar na corrida atrás do São Paulo. Então eu já vou falando aqui os resultados, no que eu acho. Palmeiras e Libertad, o Palmeiras na Libertadores, vai ser 2-1 Libertad. Libertad? E Palmeiras, isso, 2-1 pro Libertad. E o contra o Bahia? Brincando com fogo. Contra o Bahia, no Allianz,
3-0 Palmeiras. Mundos opostos. Que isso? Caramba. Vini, você. Suas apostas para o jogo do Palmeiras. Fora de casa contra o Libertad. Quanto você acha que vai ser? Ai. Fiquei com sono, até me perdi, mas Libertad e Palmeiras será 1-0 pro Palmeiras. E contra o Bahia, em casa. 2-0 pro Palmares. O meu, para deixar registrado, acho que vai ser 2-0 para o Palmeiras no jogo de ida. E 1-0 contra o Bahia. Só para deixar no jogo nossos placares, nenhum de nós acertou, né? O que chegou mais perto no jogo da Libertadores foi o Vinícius, porque apostou que foi 5, né? 5. Não, na verdade ele acertou mesmo. Na verdade eu errei, meu. O Vinícius acertou o placar. Foi exatamente 5-0. Eu acertei o placar. Eu fiquei com o placar agregado na cabeça. Eu fiquei que foi 8-1, porque foi 8-1 o placar agregado, mas acertou. Mas certinho, 5-0. 5. Nunca mais. E o Vinícius acertou do clássico, né? Tá. Aposta na Mega Sena, vai que ganha. E o Vitor acertou o clássico. 2-2. Não foi o Vinícius? Não fui eu? Não, o Vinícius falou 1-1. Eu, junto com o Vini, foi 1-1. O Vitor falou que foi 2-2. Vou conferir no VAR, porque eu acho que isso tá errado, hein? Ô, caramba, tá duvidando da minha palavra? Deixa anotado aqui. Pera aí. Eu jurava por Deus que eu havia apostado 2-2. Ah, Tá não, pera aí. analisando. Não, pera aí, chama o VAR aí. Tá louco, mano. Só falta eu ter acertado. Quanto você acha que vai ser Palmeiras e Delfim em São Paulo? 3-0 Palmeiras. Você vê? 5 É, aí ele acertou. Palmeiras. A 0? A 100. Isso mesmo. E no clássico, Vini? Aposta quanto? Então eu aposto uns 2-2 Santos e Palmeiras, 2-2 então. Não, o cara tem um ego muito É, forte. porque A gente vai deixar o card aqui em cima pra você escutar nosso podcast passado também. Mas o cara tem um ego muito frágil. Eu só deixei anotado errado, mano. A gente poderia corrigir depois. A gente poderia revisar depois. Mas vamos lá. Vamos passar aqui pro Santos. Vini, o Santos jogou pela Libertadores e perdeu o jogo de volta, mas classificou. E teve esse clássico. O que você vê agora pro Santos? O que você achou do jogo do Santos pela Libertadores? O que você viu de positivo, de negativo? Que agora o Santos também vai ter um confronto duro depois. Mas o que você achou dessa semana do Santos aqui? Foi uma semana bastante agitada, pra falar a verdade. O Santos na Libertadores fez um jogo pra administrar o resultado. O que ficou mais legal no jogo, assim, foi a bancada em um minuto de jogo. Ô, meu amigo, o John saiu pra pegar a bola, o cara da liderança não conseguiu. Veríssimo perdeu a cabeça, deixou o chocalho e a bolinha de lado. Foi partir porque o cara roubou o doce, né? E aí começou a briga generalizada. Só que o mais engraçado também é que tinha um cara no banco de reserva da LDU. O cara é imenso. O cara tinha 1,90 m. E quem encarou o cara? Adivinha quem encarou o cara? O Soteldo. Soteldo. Cara, mó gigantão. E o Soteldo fala assim: não vai querer peitar aqui não, meu. Não vai ter treta contigo não aí. Mano, mas foi muito nóia essa zoeira aí. Bom, por VAR, expulsou gente pra cada lado, expulsou gente lá no banco da LDU. O Santos até ficou desfalcado no banco de reservas. O Luiz Felipe, que é o Boateng da Vila, e já o John, que é o sucessor do Dida, ex-goleiro da seleção. Ele também levou amarelo, mas nunca se sabe se ele vai estar suspenso ou não, então sei lá se ele vai estar. Como o próximo jogo do Santos foi contra o Grêmio, será uma parada dura. Porque inicialmente, quando a gente até fez um vídeo falando dos sorteios da Libertadores, a gente até estava falando do Grêmio que estava extremamente mal. Tanto é que o Grêmio estava beirando a zona de rebaixamento. E a rodada do fim de semana está terminando logo agora que a gente está gravando. O Grêmio está terminando na 4ª posição. Ou seja, a vida deu voltas, né, compadre? Quando a gente pensava que o Grêmio ia estar fora, olha o Renatão fazendo milagre aí. Renatão, vai pegar o peixe, hein? Valeu, Lisca. E além disso, também o Santos joga com o Flamengo fora de casa, lá no Rio de Janeiro.
O que dá para esperar desse jogo aí? Sendo que o Santos vai ter alguns suspensos, né? Acho que o Soteldo também não joga. O Santos tem alguns desfalques aí. E contra o Flamengo, por mais que esteja mal, o que dá para esperar? Pro Santos ter desfalque pra mim não é novidade, né? Porque o Santos, a cada jogo que passava, sempre tinha um desfalque diferente. Era sempre o goleiro, depois era o técnico, depois era centroavante, depois era meio, depois era zagueiro. Daqui a pouco o desfalque do Santos será o faxineiro, o maquiador, sei lá, o cara da maca, o médico do Santos, inclusive, pode ser o desfalque do Santos, entendeu? Mas olha, pegar o Flamengo lá no Rio, pro Santos vai ser fichinha, porque o Rogério Ceni tá começando a trabalhar agora no Flamengo, quer dizer, começou no mês passado, né? Pela segunda vez que o Rogério Ceni trocou o Fortaleza por um outro clube e passa vergonha. Então, pro Santos, se fosse para apostar um placar, será um placar considerável pro time santista, um placar dos sonhos até. É um placar que, sei lá, né, pode deixar o torcedor santista orgulhoso, né, enfrentar o Rogério Ceni, ainda mais na casa do Flamengo, não tô copiando de tudo. Campeão da Liberta, do Brasileiro, da Supercopa do Brasil, Libertadores, vice mundial, né? Será uma coisa agradável. Então, vamos começar com os placares. Já que o Vini fez o resumo, começa aí, Vini. Quanto acha que vai ser o jogo contra o Santos? Jogo do Santos pela Libertadores, contra o Grêmio, e depois pelo Brasileiro contra o Flamengo. Deixa eu ver, Santos e Grêmio. Primeiro jogo será na Vila ou será fora? Para início de conversa. Fora. Fora! Fora! Bom, Grêmio e Santos, eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Eu vou chutar assim, logo 1-1 pra ficar tranquilo, né? Eu acho que o Grêmio pode sair na frente e o Santos vai passar com o Marinho, né? E agora, contra o Flamengo, vai ser 2-0 pro Santos. Olha, otimista. Você, Vitor, espera que vai ser quantos jogos? É Santos e Flamengo? Santos e Grêmio, primeiro, que é a terça-feira. Ah, tá. E depois o jogo contra o Flamengo. Contra o Grêmio vai ser 2-1 pro Grêmio ou 2-0 pro Grêmio? 2-0 pro Grêmio. E contra o Flamengo, caraca, torcedor santista, me desculpa, mas acho que vai ser uns 3-0 Flamengo. Caramba! Então eu, pra fechar, eu acho que vai ser 2-1 pro Grêmio. E contra o Flamengo, apesar de ser um ataque muito favorável, eu tô achando que vai ser um 0-0. Pelos desfalques dos dois lados. E pelo que a gente fez no jogo passado, pela rodada passada, nenhum de nós acertou, né? Porque foi 1-0 para LDU. Então, o clássico já foi, então dessa vez não teve o Vinícius acertando tudo. Então, dessa vez pro Palmeiras. Então a gente Então a gente vai passar pro São Paulo depois desse áudio monstruoso do clássico. Aspecto que eu acho que do jogo, o principal aspecto negativo hoje do jogo foi as conclusões, que a gente teve muitas chances claras para fazer gol e acabamos fazendo um só de bola parada. Então acho que hoje ficou isso. O Sport jogou muito atrás, a gente teve muitos bons momentos, jogando com muito pouco espaço, um time que marca bem. Esse time ele empatou com o Atlético Mineiro 0-0 lá no Mineirão. Quando eles têm a prerrogativa de jogar na defesa, eles conseguem criar muita dificuldade. Eu acho que o time teve uma postura muito boa. E passado já do clássico, agora a gente vai tratar do líder do campeonato. São Paulo também venceu. 2 jogos, 2 vitórias nessa semana, contra o Goiás e contra o Sport. E o Vitor vai fazer um breve resumo desses 2 jogos. E aí depois a gente vai aprofundar de como o São Paulo está tão líder nesse campeonato. Fala aí, Vitor. Como foi os jogos? Pois é, Luiz. São Paulo ele fez a parte de quem está brigando pelo título. Ganhou de 2 equipes que estão nas últimas posições ou brigando nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Meteu 3-0 no Goiás e 1-0 no Sport.
Parece que o São Paulo prefere jogar fora de casa do que em casa. Olha a diferença do placar. Enfim, o jogo contra o Goiás, fazendo um resumo assim, foi um time bem dominante, bem estilo Diniz. O Goiás não teve nenhuma chance durante os 90 minutos. O São Paulo fez o gol com chute do Igor Gomes. Caraca, como é que eu posso dizer? Quando foi o jogo do São Paulo contra o Goiás, 2-1 no Morumbi, o Igor Gomes fez o gol da vitória, um chute fora da área. Nesse jogo, que foi 3-0, o primeiro gol do São Paulo foi um chute fora da área do Igor Gomes. O novo Kaká. Recurso. Recursos. O segundo gol foi uma jogada bem trabalhada. Foi o gol do Brenner, 3-0. E o gol do Profeta, Hernanes. Fechou a conta, 3-0. Foi uma partida segura do São Paulo, que reeditou a dupla de zaga do ano passado, o Bruno Alves e o Arboleda. E foi a partir dessa rodada que ele assumiu a liderança. Agora, partindo para o jogo contra o Sport, o São Paulo enfrentou uma equipe que começou no 3-5-2. Só que no caso foi um 3-5-2 não ofensivo. Foi defensivo, foi, digamos, bem fechado o time. Acumulou jogadores no meio de campo. Alá Jair Ventura, mas pode ir. São Paulo, quando joga com equipes que se fecham, ele tem uma maior dificuldade parecida com quando eu faço prova de matemática sem calculadora. Não foi uma pedra muito boa, desculpem. Seguimos. Mas o São Paulo conseguiu o gol e uma jogada bem trabalhada no escanteio. E aquilo, estamos chegando no final do ano, mais um gol do Luciano. 12 gols, 12 ou 13, não me lembro. É tanto gol que eu já até perdi a conta. São 12. Obrigado, produção. Aí, no primeiro tempo, o São Paulo jogou bem a partida. Apesar do Sport ter errado bastante e ter ameaçado só em algumas oportunidades, o São Paulo foi até que bem no primeiro tempo. Pela minha digna análise, se o Luiz me permite. Aí, claro. E a partir do segundo tempo... a partir do segundo tempo, foi o São Paulo que todo mundo conhece. Aquele São Paulo preguiçoso, estava jogando no 1-0, que deixa os torcedores com raiva. Em vez de ficar com um placar favorável, tem aquele jogo lento, preguiçoso. E com isso você faz a equipe adversária crescer, como a barriga do Vinícius. Ou a fome dele, quando cresce. Desculpa, Vinícius, é que você é meu irmão e eu te amo muito. É por isso que eu te ugei agora. Porque na vida existe o fulano e ciclano. Não, eu utilizo o Vinícius pros dois, entendeu? E o Sport não teve muitas forças para fazer o gol de empate. O São Paulo, quando chegava, parecia que ele ia fazer o gol, mas perdia as chances. E o Luan Poli, o goleiro do Sport, evitou o gol do Luan do São Paulo. E, resumindo, foi um resultado bom do São Paulo, que ele se isolou, mas ainda na liderança. Mas em termos de desempenho, o segundo tempo deixou muito a desejar. E agora vamos falar do São Paulo que... Antes de falar só do São Paulo, que eu quero muito falar desse São Paulo líder. Mas a gente também tem que falar do Luciano, eleito o melhor jogador pela CBF, como o melhor jogador do mês de novembro. E, Vitor, dá pra dizer que... E até o Vinícius também, se quiser comentar também. Dá pra dizer que foi mesmo o melhor jogador? Merecidíssimo, assim, o prêmio. Ele conseguiu com uma boa diferença de votos. Mas que, além também de vocês dizerem se ele foi mesmo, e a gente também, ninguém nega que foi um grande mês do Luciano esse. Realmente, Luiz, se você for pegar um pacote de tudo, desde que ele chegou, ele deu um ânimo diferente pro time de São Paulo, aquele ânimo mais aguerrido, aquela parte mais aguerrida do São Paulo, tudo. E ele tem correspondido com gols. Tá fazendo uma boa dupla com o Brenner, ele chama a responsabilidade. Ele tem uma relação com o Diniz que é incrível. Quando ele erra um passe, o Diniz fica louco. E também parece que aconteceu uma substituição. Tipo, se você for ver nos artilheiros,
é o Marinho, Galhardo, Luciano. Daqui a pouco vai ficar o Luciano na frente do Thiago Galhardo. Parece que tá trocando no quesito de protagonistas do Brasileirão. Lembra que a gente fez isso no primeiro turno? Que era quem fazia muito gol, era o Marinho e o Galhardo. O Marinho tá fazendo os golzinhos dele, ninguém nega isso. E o Luciano também tá fazendo bastante gol. Pode falar, Vini. Vi que você levantou a mão, né, pelo Skype. Super concordo. Luciano merece esse prêmio. Foi um grande mês que ele fez. Ele tá com a pontaria, tá com as finalizações mais afiadas do que língua de sogra. Porque, imagine bem, na classificação para a Copa do Brasil contra o Flamengo, fez os gols da classificação, tá ajudando o São Paulo a se distanciar do Atlético Mineiro, sendo o Atlético, que até então era tão líder, do São Paulismo, etc. Mas olha o Luciano aí, ajudando a equipe, dando assistência, fazendo gol. E olha, essa bronca que o Diniz tem com o Luciano é uma treta que todo mundo adora. Apesar do Diniz ser muito amigo, ser uma pessoa que conhece muito bem o Luciano, nossa, quando o Luciano toma cartão amarelo, o Diniz fica louco. O Diniz chuta até chuta até o banco de reservas. Eu quase falei outra coisa aqui. e quase chuta aquela coisinha, sabe? Mas olha, o Luciano depois que entrou no São Paulo, não para de fazer gol, tem participações diretas em algum dos gols do São Paulo, seja na Copa do Brasil. E sem contar também do Brasileirão. Mas olha, o Luciano tá fazendo uma boa temporada, viu? Esse eu posso dizer que é o Luciano Huck. Nossa, levantou a mão pra isso, mas ok. O São Paulo agora é líder do Brasileiro, com um jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro, e já tem 4 pontos de diferença. Vai jogar agora, seu jogo atrasado no meio de semana contra o Botafogo, em casa. E... Vitor, o que está explicando? Esse mês de novembro do São Paulo foi espetacular. Dá para manter esse ritmo, para abrir vantagem, e principalmente para essa semana ganhar os 2 próximos jogos e abrir diferença ainda mais dos outros times? Eu acho, Luiz, que internamente acontece muito esse tipo de questionamento por parte dos jogadores e comissão técnica. O foco, a ideia é essa. É manter. Agora vamos ver até onde vai esse fôlego. E cada partida contra o Botafogo, que vem numa fase horrível, no Morumbi, a torcida do São Paulo espera um bom resultado. Vamos ver. Porque contra o Sport foi um grande resultado, mas o desempenho deixou muito a desejar. E agora a gente vai falar agora dos próximos jogos. Você já falou do São Paulo e Botafogo, perdão. São Paulo e Botafogo, que a gente acredita, você já fez um breve resumo, que o Botafogo está numa fase horrorosa e o São Paulo vem bem. Mas domingo, dia 13, teremos clássico. Abemos clássico entre São Paulo e Corinthians. Depois eu vou deixar para o Vini falar, quando falar do Corinthians, especificamente do Corinthians. Mas pro São Paulo, o que significa esse clássico? Muita coisa, São Paulo. São Paulo nunca ganhou na Arena do Corinthians, desde 2014. Se eu não me engano, tem 7 derrotas e 3 empates. Produção, me avisa se estiver errado. A gente vai procurar, Mas... a produção vai procurar, não se preocupa. O São Paulo vai fazer o jogo dele na Arena do Corinthians. O Vinícius vai falar mais no próximo bloco, digamos assim. Mas o São Paulo vem embalado. Independentemente do resultado contra o Botafogo, assim, se formos ver no geral, o São Paulo vem embalado para o clássico contra o Corinthians. O Corinthians tá caminhando, não tem empolgando muito. Esse clássico promete. É isso que eu posso dizer. Pode haver muitas surpresas. E vamos passar para os placares. Vitor, quanto você acha que vai ser o jogo contra o Botafogo? 2-0, São Paulo. E contra o Corinthians? 1-0, São Paulo.
Vini, quanto você acha que vai ser o jogo do São Paulo contra o Botafogo? 3-0 São Paulo. E agora, Corinthians e São Paulo será 0-0. 0-0. Eu acho que o São Paulo vai ganhar. Eu acho que o São Paulo vai ganhar de 2-0. E eu acho que o São Paulo ganha o clássico de 2-1. O clássico com gol. Pra mim, sem gol não tem graça. Então, e aí a gente vai passar pro Corinthians agora pra fechar. Vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho que o Corinthians hoje fez um jogo com oscilações, ele teve bons momentos na partida e teve momentos onde ele sofreu no jogo, né? O mais importante disso tudo, ao término da partida, é que nós somamos um gol, é o terceiro jogo sem sofrer gols, né? Nós somamos um ponto, é o terceiro jogo sem sofrer gols, então a parte defensiva ela está se ajustando, falta ajustar exatamente do meio para frente. A gente, naquele jogo de Curitiba, fez um ótimo primeiro tempo e caímos um pouco na segunda etapa. Hoje, diferentemente, a gente teve um pouco de dificuldade no comecinho do jogo, aí nós melhoramos ao longo do primeiro tempo, voltamos melhor no segundo tempo, aí teve a expulsão do Jô, e com um jogador a menos, aí, de repente, a alma do Corinthians, ela é jogada em campo, e aí você vê uma equipe que luta, que briga e que somou um ponto importante em função disso. E agora, para fechar, mas não menos importante, a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians já fez 2 jogos nesse meio de semana, essa semana. Jogou quarta-feira e ganhou do Curitiba de 1-0 e empatou contra o Fortaleza em e vou te falar, polêmico, hein? Polêmico. Mas quem não vou ser eu que vou tratar disso daí. Vini vai fazer o resumo dos jogos, vai falar um pouco desses casos aí. E aí a gente passa já daqui pra frente o programa. Fala aí, Vini, o que você viu de positivo no Corinthians nessa semana? Olha, do que houve de positivo pro Corinthians é que conseguiu um ponto fora de casa não jogando nada. Então, em resumo, foi isso. Nossa, breve. E contra o Coritiba, que ganhou também? Conseguiu o gol graças ao VAR, fez um gol, recuou e conseguiu 3 pontos fora de casa. Simples. Inscrito. Maravilhoso. Então, você já que está falando, e todo corintiano fala que o Corinthians está jogando mal. Volta e meia a gente faz uma análise do Corinthians e fala que a situação está muito ruim, que o time é um lixo e que não joga nada, e que poderia entregar bem mais, e não sei o que, e entre outros elogios que não dá para ser passado, senão a gente pode ser até bloqueado no YouTube. Vini, o que dá para fazer então para o Corinthians fazer jogar mais bola então? É que assim, o Corinthians nos últimos jogos, ele está vendo que tanto o jogo contra o Curitiba quanto o Fortaleza não tomou gol. O primeiro ponto positivo disso é isso, que a defesa não está tomando gol. O problema está lá na frente, está lá no ataque. Vocês estão vendo que o Corinthians só está fazendo gol de pênalti, só está fazendo 1-0 em alguns jogos. Tanto é que contra o Fortaleza eu achava que o Corinthians ia vencer, né? Eu achava que o Corinthians ia vencer com bola rolando. Só que tem um porém aí, né? O Corinthians contra o Fortaleza até poderia ter ganho se o chute do Luan não fosse defendido pelo goleiro. Aliás, foi um chutaço dele, olha. Eu jurava pra vocês que ia sair o gol nesse chute aí. Só que ao invés desse chute ter saído gol, poderia também ter sido o lance da vitória do Corinthians se não fosse o VAR, porque o Gabriel sofreu um contato dentro da área e o juiz resolveu não marcar pênalti e também não resolveu ir no VAR conferir o lance. Esse foi uma das broncas que os corintianos estão metendo sobre o árbitro do jogo. Mas tirando essa parte do VAR, o Corinthians, assim, nos últimos jogos, não tem mostrado aquele futebol que a gente gostaria de estar vendo, né? Só tá fazendo 1-0, não tá buscando jogadas individuais e o setor de criação não tá funcionando. Apesar do Corinthians ter Luan, ter Casares, ter Otero, Matheus Vidal, ter muitos jogadores que dá pra fazer essa função,
Tá muito abaixo da média o setor de criação do Corinthians. O Corinthians poderia estar brigando entre os primeiros, só que o ataque não tá funcionando ultimamente. Ele só tá conseguindo depender mesmo dos pênaltis, da defesa. Mas o Corinthians está fazendo uma campanha mesmo de ficar no meio da tabela. Então, é uma breve análise assim, muito rápida. A gente realmente não tem muito. O que a gente tratou mais semana passada foi na parte da eleição. Mas o Corinthians agora ele tem uma brecha bem boa também. Quem sabe de repente o Corinthians volta a jogar bola. Porque o último jogo do Corinthians foi contra o Fortaleza dia 2. E só vai jogar contra o São Paulo agora, dia 13. 11 dias de descanso. Vini, é um clássico. Não adianta. Clássico é clássico e vice-versa. Eu amo essa frase. Não significa nada. O Corinthians tem 11 dias de descanso e pode jogar vai jogar contra o líder do campeonato. Eu acredito que não vai perder a liderança mesmo com o jogo atrasado. O Corinthians consegue vencer, e a gente já traz a informação já que o Corinthians ele tem 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos na Arena. O São Paulo realmente não venceu ainda na nova Arena do Corinthians desde 2015. O quanto isso pesa, esse retrospecto, o tempo de descanso, São Paulo líder, má fase do Corinthians, o que dá para esperar? Apesar de que a gente já colocou os placares. Apesar disso, esse jogo do Corinthians será mais duro do que salame de Colônia, porque vai pegar um time embalado que não sabe o que é perder a 13 jogos e de um Corinthians que tá tentando se reconstruir, né, já que tá tentando mudar estilo de jogo, tá buscando novos jogadores. Mas, pegar o São Paulo, um time que nunca perdeu na arena, vai ser uma tarefa extremamente difícil. Mas é por isso que no último bloco eu falei que, assim, tanto essa má fase do Corinthians quanto essa boa fase do São Paulo pode se resultar em um 0-0 em Itaquera. Então, eu ia fazer a análise ia pedir placar, mas a gente já colocou, né? Então, a gente já deixou anotado. O Vitor colocou que vai ser 1-0 para o São Paulo. O Vini acredita que vai ser 0-0. Eu acredito que a gente vai fazer de 2-1. O São Paulo vai ganhar de 2-1. Então, de qualquer forma, 2020 está tão louco que até São Paulo vai quebrar o tabu na Arena do Corinthians, né? E concluímos assim mais um programa, mais esse podcast semanal para você, terça-feira. A gente vai fechar aqui o programa, mas eu quero antes do Vini soltar a frase dele, quero agradecer a você que nos ouviu. Então, pelas mais diversas plataformas de podcast, seja o Anchor, Google Podcast, Spotify, pelo YouTube. Compartilha com seus amigos, familiares. Se você estiver nos escutando no YouTube, se inscreva. Pelos outros agregadores, siga. E no YouTube, deixa seu like, comenta, ativa o sininho. E a gente vai voltar sexta-feira com mais um vídeo, mais uma gravação. Você sabe, como sempre, por aqui. Vini, qual é a sua frase que a gente, para fechar esse programa de vídeos? A frase de hoje é: a pizza preferida do Cristiano Ronaldo é a portuguesa. Muito boa, livros de piada na banca. Você pode comprar essa nas melhores lojas, não? Fazendo propaganda nenhuma. Vitor, pode se despedir do pessoal já. Não tem frase hoje você não, né? Nem uma coisinha assim, né? Não, eu deixo essa parte pro Vinícius, meu irmão gordito. Posso falar uma coisa? Então, pessoal... então pode falar, Vinícius. Já cortou O Vitor, ele parece o Ribamar, só que com faros de gol. Olha, pra terminar com o Ribamar não precisa de muito. Obrigado. O Luiz parece o Benítez. O Benítez, o jogador do Vasco, ele parece o Benítez, só que com barba. Eu gostei, ele é bom, Benítez é bom, eu gosto dele. Então... Já eu tô parecendo com o Marinho com uma faixa branca na testa. Também, com o cabelo do Ibra. Com o cabelo do Ibra. Bem novinho. Isso é maravilhoso. Pode terminar aí. Então, pessoal, voltando aqui pra parte séria do programa, que isso eu posso admitir, somos muito sérios. Você acha? Então, tchau, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Compartilhe para todo mundo que você conhece, até para desconhecidos. Senhores, senhoras, seus pais, suas mães. Não, mentira, seu pai, sua mãe, seus tios, tias, sogras, primos, primas.
ouvindo, a gente vai ter muita visualização, muita curtida, né? Fazendo uma propaganda geográfica. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Então, já passou a despedida, a gente vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem para mais esse podcast. E valeu, pessoal! Como clássico, fui! Tchau, Brasil!